Vamos lá. A palavra do Senhor essa noite está no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 14, 15 e 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16. Diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Há uma passagem que fala, como que eu posso dizer, de uma forma bem abrangente sobre vários pontos e vários momentos de uma vida cristã. Se a gente for entender o que estava sendo falado nesse capítulo, e talvez no capítulo anterior também, está falando, não é uma comparação, mas o escritor está falando que esses optaram por ouvir a palavra de Deus, enquanto ele compara com aqueles que estavam lá no deserto, que saíram do Egito, não quiseram ouvir a palavra. Eram desobedientes, eram desatentos, eram ingratos, porque Deus os libertou do Egito, mas eles estavam tão apegados com aquela prisão, com aqueles costumes, que passaram 40 anos no deserto sem ver que Deus era o melhor, era a graça, era a bondade para a vida deles. E aí o escritor fala já no capítulo 4, olha, não somos como aqueles, porque nós recebemos a palavra. E ele fala que também não foi só aquela palavra do sacerdote que havia lá, mas um sumo sacerdote diferente, um que era santo. Porque em todo o período onde houve o tabernáculo e depois o templo, haviam ali os sacerdotes que faziam lá o sacrifício, e havia o sumo sacerdote, que era apenas um, que adentrava a sala do Santo dos Santos. Era onde ele tinha acesso direto à presença de Deus. Era como se fosse uma salinha da glória de Deus. A glória de Deus se manifestava ali dentro. Só para aquele homem, só ele tinha a possibilidade de estar ali dentro, de ter aquele momento com Deus, e depois ele saía e falava com o povo aquilo que Deus queria que ele falasse. Além de ser uma grande responsabilidade que ele tinha, ele antes tinha que fazer a expiação do próprio pecado, dele e da família dele. Só que aqui, já no verso 15, vai falar assim, olha, nós temos um sumo sacerdote. Só que além de ele ser um sumo sacerdote, primeiro, ele é um sumo sacerdote que compadece de nós. Não é como aquele sumo sacerdote que iria simplesmente orar e falar, não, mas você pecou numa coisa que eu não peco, que eu não pecaria. Mas Jesus, ele se compadece, ele entende as nossas falhas. Ele não ele não se agrada dela, ele não coopera dela, ele não a permite, mas ele entende quando nós falhamos pela nossa humanidade. Mas ao mesmo tempo que ele entende, nos compreende, é de uma forma amorosa, para que ele possa nos corrigir e nos trazer à luz da palavra a graça dele, do perdão e do reconciliamento através de Jesus, dele próprio, ao Pai. Não é simplesmente Jesus falar assim, você pecou, é assim mesmo, fica tranquilo, tudo vai passar. Não. A palavra de Jesus sempre foi firme no aspecto, o pecado é pecado e pronto, não há uma vírgula aí. Mas a Bíblia nos fala que ele passou por todas as tentações que nós passamos, então ele compreende o que é uma tentação.
como um homem, ele entende o peso que é, a dificuldade que é. Porém, a própria Bíblia também, no verso 15, fala: porém, sem pecado. Ele nos provou que o ser humano tem a capacidade, em Cristo Jesus, de passar por uma tentação sem cair nela, por mais difícil que seja, por mais complexa que é. É o que eu costumo falar muito. Infelizmente, quando nós pecamos, pecamos porque queremos. Nós não pecamos porque o diabo nos pega pela mão, nos arrasta e nos obriga. Nós não pecamos porque a carne nos arrasta o nosso espírito pelo pescoço e põe lá para pecar, porque o pecado cai e, olha, estalar de dedo e você pecou. Não. Pecamos consciente e pecamos quando nós queremos cometer aquilo. Muitas das vezes nós podemos cometer um pecado sem sabermos que aquilo é de fato um pecado. Mas a palavra do Senhor está aí para isso. Primeiro, que Deus não vai contar o tempo da ignorância, e depois a Bíblia está para nos instruir. O manual está aqui. Só não aprende aquele que não quer a resposta. Só não vai saber como manusear a vida aquele que não ler o manual da vida. Então a resposta tem. Só que em determinados momentos nós podemos realmente cometer um erro, um pecado, uma falha, onde nós desconhecíamos. Era desconhecido que aquilo, daquela forma, se tornaria um pecado. Porém, todo mundo, cristãos e não cristãos, sabe o que é os 10 mandamentos. Pessoas que são cristãs e não são, entendem o que é de certa forma correto e o que não é correto. Se perguntar para uma pessoa qualquer se roubar é correto, ela vai falar que não, mesmo ela praticando o roubo. Se perguntar para uma pessoa qualquer, uma que esteja lá afastada da humanidade inteira, se perguntar que assassinato é uma coisa boa ou não, ele vai falar que não é, mesmo que seja um assassino. Ele vai entender que aquilo não é. Pode satisfazer, seja o pecado que for, pode satisfazer o ego, pode satisfazer a vontade, mas sabemos o que é certo e o que não é. E dentro disso, Jesus é misericordioso para entender a nossa tentação, se compadecer de nós e nos oferecer o perdão através da sua morte de cruz, através do seu sangue, foi ele vertido, ele nos ofereceu o perdão. Ou seja, o versículo 16 nos dá esse respaldo, fala assim, olha, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Que confiança é essa? Primeiro é a confiança de que, por mais pecadores que nós somos, enquanto seres humanos, enquanto estivermos neste corpo, isso não é uma carta branca para pecar, isso não é uma autorização para você pecar, ser humano. Mas é um fato de que, enquanto estivermos aqui nessa carne, por mais que a gente faça as coisas corretas, a semente do pecado ainda está em nós. O velho homem tenta nascer todos os dias, até termos o corpo glorificado em Cristo Jesus. Então essa confiança é de que, primeiro, Jesus é nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que deu a vida por nós, pelo perdão dos nossos pecados. É a primeira confiança que nós temos. Depois a confiança de que podemos ser salvos, podemos ser perdoados dessa forma. E depois a confiança de que aquilo que nós orarmos, aquilo que nós falarmos, através de Jesus Cristo, o Pai vai ouvir. Não significa que aquilo que nós pedimos também, Deus vai fazer conforme a nossa vontade. Porque o correto de todo cristão é, seja feita a tua vontade, Deus. Assim como Jesus lá no Getsemane, poxa, sofria. A Bíblia fala que o suor dele se transformou em sangue, era sangue, tão estressante que era aquele momento. Jesus estava ali vendo, através, creio que do Espírito, ele estava vendo toda a trajetória que ia correr dali, a morte dele, o sofrimento dele físico e espiritual, emocional. E aquilo causou um estresse tão grande que ele suou sangue. Aí nós vamos entender que, cara, a confiança tem que estar de que esse sacrifício não foi em vão e de que nós vamos ser perdoados.
É muito interessante a gente ver que a Bíblia ela vai nos dizer que existe o pecado contra o Espírito Santo que não vai ser perdoado. Até me fugiu agora a palavra. Blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? É conversar borracha, igual às vezes pessoas que não creem em Deus conversam, igual pessoas às vezes que estão bêbadas, embriagadas falam. O que eu entendo, que dentro da palavra do Senhor, o que vai ser esse aborrecer o Espírito Santo, esse blasfemar contra o Espírito Santo, é você não entender que ele é capaz de levar você a aceitar ou a admitir o seu pecado e pedir perdão por ele. Os pecados que não vão ser perdoados é aqueles que você não pede perdão com consciência de que precisa ser perdoado e que precisa permanecer na retidão do Senhor dali para frente. Se nós entendermos que todos os pecados que nós nos derramarmos na presença do Senhor, pedimos perdão e mudarmos de atitude, porque o pedir perdão não é falar, me perdoe e pronto. Não é isso. Pedir perdão, ele vai além, ele tem que causar um arrependimento. Primeiro você se arrepende, para depois você pedir perdão. Você não pede perdão e se arrepende depois. Então o arrependimento ele precisa ser verdadeiro, íntegro, dentro de nós. Quem move isso, quem mostra para a gente que a gente está errado é o Espírito Santo, mas quem tem que ter a atitude de querer mudar é nós. O Espírito Santo, ele não vai te obrigar a mudar, ele não vai te obrigar a entender isso. Ele vai te mostrar, olha, o que você acabou de fazer não é correto mediante a palavra de Deus, o que você acabou de fazer não é o correto. E isso dentro de nós vai causar um constrangimento. Esse constrangimento vai nos levar a entender que precisamos de perdão e precisamos mudar. Então eu me arrependo e falo, Senhor, eu cometi um erro, isso é errado, e eu não quero mais cometê-lo, me perdoe por aquilo que eu fiz. E essa confiança, esse pedir perdão precisa ser confiante de que Deus vai nos perdoar e vai nos dar acesso à graça dele, à misericórdia dele. E aí termina o versículo 16 falando assim, olha, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aí é interessante a gente pensar, quando que é o momento da necessidade mesmo? O momento da necessidade é quando eu estou passando por uma provação, é quando eu sou tentado. O momento da necessidade é quando eu acordo de manhã. O momento da necessidade é na hora que eu estou com fome. O momento da necessidade é quando eu estou com frio. O momento da necessidade do cristão, do mundo, não interessa qual é. Para nós, não. Mas prestem atenção. O momento da necessidade do cristão é a partir do momento em que o cristão aceita Cristo como único e suficiente Salvador, e ele vai ser até o momento quando Jesus voltar para aquele cristão. Seja ele morrendo, ou seja Jesus o arrebatando, ou seja no arrebatamento quando todos subirem. A necessidade do cristão, ela não é só na hora do desespero, na hora da prova, na hora da tentação. É quando ele acorda, quando ele vai dormir, durante o sono. A Bíblia vai falar assim, olha, se Deus não vigia a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, não adianta a gente ter pessoas, às vezes, para nos guardar enquanto dormimos e não termos o Espírito Santo para nos proteger. O nosso físico pode estar protegido por tranca, porta, cadeado, para dormir dentro de um cofre. Não adianta. Se a tua vida não estiver guardada pelas mãos do Espírito Santo, você não está protegido. Se nós não tivermos a graça do Senhor de acordarmos todas as manhãs com saúde, com vida, com esperança em Cristo, também não adianta. Se nós, quando morrermos, não morremos com a esperança de salvação de Cristo Jesus, também foi uma caminhada perdida. Porque o galardão do cristão, o maior de todos eles, é a comunhão em vida e a comunhão após essa vida, que é a vida eterna, com Deus. Então a comunhão com Deus durante essa vida e a comunhão com Deus após essa vida, que é na eternidade, é o maior galardão de qualquer cristão.
Deus pode te dar casa, carro, emprego bacana, te dar a bênção, um ministério poderoso. Ele pode te dar os 9 dons do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai falar, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta você ser um profeta abençoado, mas no final da sua vida você abandonar o Evangelho como muitas vezes fazem? O que adianta você ser próspero financeiramente, ajudar pessoas, famílias, igrejas, missionários, mas não aceitar que a maior necessidade que nós temos é do Espírito Santo morar dentro de nós? Não vai fazer diferença. Não faz muito. É incrível a gente entender que a coisa mais simples que nós temos que pedir, que não é carro, bênção, coisa complicada, é simplesmente Espírito Santo. Faz morada dentro de mim. É o que nós precisamos pedir todos os dias, entender e confiar em Deus através dessa palavra. Não ser como o povo lá do Egito, que saiu do Egito. Cara, o povo viu maná. Eu não vou ver maná. Por mais que eu queira, peça, ore, eles que viram, não sou eu. Só se Deus quiser mesmo abrir uma vírgulazinha de bondade extra comigo e falar, não, vou descer um pedacinho de maná para você provar, saber como é que é. Até lá não vai rolar. Só eles provaram isso. São coisas que o povo de Israel no deserto viu. Onde que no meio do deserto, de uma pedra, vai sair água. Não sai. Às vezes a gente abre a torneira, não sai. Num frio desse é capaz de você abrir e sair cubo de gelo. Na água é difícil. Aí pensa, no meio de um calor infernal daquele, Deus vinha e colocava uma nuvem sobre o povo. Quando estava no frio, no deserto, depois que o sol vai embora, o frio é extremo. Ele é 2 extremos. Durante o dia é um calor extremo, durante a noite um frio extremo. Aí Deus vinha e colocava uma coluna de fogo. 40 anos, a mesma coisa. O povo falava, eu quero carne, Deus mandava carne. Manda maná, mandava maná. Eu quero água, a pedra dava água. Se o povo falava que queria um iPhone, Deus acho que providenciava a Apple lá. Porque ele foi misericordioso com aquele povo. Mas foi um povo incrédulo, um povo estúpido, um povo ingrato. Quando Moisés sobe no monte e vai orar, Moisés demora um pouquinho, porque a manifestação da graça de Deus estava tão bom, da glória de Deus lá em cima estava tão bom, que nem queria descer. Eu, no lugar de Moisés, tinha pedido para Deus me deixar lá mesmo, porque é para voltar para um povo miserável daquele. Jesus! Mas aí Moisés desce. Quando ele chega lá, o que tem? O povo fez um bezerro de ouro para adorar. Porque os infelizes não podiam esperar Moisés descer e nem podiam adorar a Deus. E aí o que Jesus faz? Ele vem, se torna homem, passa por tudo aquilo, e quando ele estava lá na cruz, ele entrega o Espírito, a Bíblia fala assim, o véu do templo se rasgou. Não é mais necessário ter um sumo sacerdote, homem, ser humano como nós, para ir lá interceder. Temos agora um sumo sacerdote que intercedeu uma vez, Jesus Cristo. Temos livre acesso ao Pai. E às vezes nós não observamos e estamos como o povo de Israel, sem confiança nenhuma em Deus, sem incredulidade nenhuma, sem atenção nenhuma com a palavra do Senhor, sem desejo nenhum pelo Espírito Santo. Isso é a coisa, não é bom, não deveria ser natural, não deveria ser comum, mas infelizmente no povo do Senhor isso tem se tornado. Eu falo de mim mesmo, onde há momentos que eu já passei que eu não tinha vontade nenhuma de buscar o Espírito Santo para morar dentro de mim, porque eu estava confortável com aquilo que eu tinha, com meus momentos de pecado, com meus momentos de falha, com meus momentos do meu interesse. E aí, quando você experimenta a verdadeira presença do Espírito Santo, é muita loucura querer abandonar ela. Mas se a gente abandonar ela num dia, por um momento, por outro momento, por outro dia, por outra semana, de repente a gente se esfriou de tal forma que a gente já não se lembra mais. Mas que o Espírito Santo venha recordar
Como é a presença, como é o calor da presença de Deus, como é a graça dele derramada, como é a glória do Senhor manifestada. É interessante que quando a gente se derrama na presença do Senhor e pede mais, um louvor qualquer que a gente simplesmente começa a cantar, nós sentimos a presença de Deus. A gente vai orar para agradecer o Senhor pelo café da manhã, pelo pequeno almoço. O Espírito Santo nos toma de tal forma que a oração dura até o jantar. Nós de repente nos entregamos de uma forma tão pequenina na presença do Senhor, mas que quando abrimos o coração e nos entregamos por completo, Inês, e Ele vê que o nosso coração está todo aberto, Ele nos recebe de braços abertos, e não tem coisa mais gostosa do que um abraço de Deus. Verdade. Não tem. Receba o abraço do Senhor. Receba, onde você estiver, o abraço do Senhor. Só que para Deus te abraçar, você tem que abrir os braços. Você tem que pedir: Deus, me abraça. Chama de Deus, de Pai, de Senhor, de Mestre, de Papai. Mas peça: me abraça. E sinta esse abraço do Senhor, porque faz toda a diferença na vida de um cristão. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe. Pai, Em nome do Senhor Jesus.